Bom dia. Vamos falar sobre educação hoje. O que a educação pode fazer na vida do ser humano? Tudo. O ser humano educado é aquele que vai fazer a diferença no mundo. A educação, quando trabalhada de forma correta pelos seus profissionais, faz com que o aluno adquira independência, liberdade, altruísmo, moralidade, saber se conduzir no mercado de trabalho, na vida com a sua família, e aí entender o que se passa com o outro também é fruto das necessidades de ele compreender, aceitar, saber se comportar, enfim, é tudo. Bom, a partir desta fala inicial, vem algumas questões. Como eu me tornei professor? Então, quando nós iniciamos na escola, nós tivemos contato com outros professores formados ou em formação. Eu não tinha formação, mas eles tinham formação em pedagogia, história, geografia, matemática, ciência e outras disciplinas. Lá tinha um professor que considerei muito inteligente, sabia falar bem, e lhe perguntei: qual a tua formação? E ele disse: história, e estou fazendo direito. Fui pesquisar faculdades que oferecessem história, geografia, geologia, fiz vestibulares e passei em geologia na PUC. Não pude cursar, tinha cadeiras diurnas e eu não conseguia fazer, pobre, de famílias humildes, criados sem a companhia dos pais. Então nós vendíamos acessórios, vendíamos uma série de coisas em casa, eu e minha esposa. Tínhamos uma moto e aí saímos na rua para fazermos vendas. E de repente um amigo bateu a minhas portas, era um diretor de uma escola, eu morava numa casa da Coab em Gravataí, no Rio Grande do Sul, e perguntou se eu tinha interesse em ser professor. Então, para mim foi uma grande surpresa esse tipo de situação, porque uma coisa que eu nunca pensei em ser, de repente, bateu às minhas portas. E eu sabia que as oportunidades, elas não são muitas, e principalmente para alguns, a dificuldade ela é muito maior, principalmente nesse quesito da educação. Falei que ia pensar, conversei com a minha esposa, casualmente estava eu e ela sentados na calçada da frente dessa casinha da Coab, que foi uma das primeiras conquistas que nós tivemos depois de 5 anos. E aí conversamos e eu acabei aceitando. Na segunda-feira fomos lá na Secretaria da Educação do município de Gravataí, fechamos o contrato e passamos a lecionar então técnicas comerciais. Preenchimento de nota promissória, preenchimento de documentação, como funcionava uma contabilidade, quais eram os requisitos e pré-requisitos para que uma empresa funcionasse. Era uma atividade assim que nós trabalhávamos com os alunos de 5º ao 8º ano. E é interessante, hoje nós não temos esse tipo de situação que traga ao aluno conhecimentos de mercado, matemático, atendimento, enfim. Começamos a trabalhar, fui na empresa que eu trabalhava, que era uma empresa, um ramo da Springer na área de refrigeração. Eles não aceitaram que eu tivesse disponível 1 ou 2 dias pela manhã para lecionar, mesmo eu justificando que preencheria esse espaço à noite. Eu era formado em técnico em contabilidade. Só que não exercia essa função, exercia outras funções administrativas na empresa. Bom, não aceitaram, também não aceitaram o meu pedido de ajustes de acordo, e enfim, pedi a demissão e fui exercer a profissão, mesmo sabendo que ia ficar 6 meses sem receber salário, que a dificuldade seria muito grande. Naquele período, basicamente nada era digitalizado, as documentações eram feitas todas manualmente.
E foi uma das grandes opções da minha vida. Dizem que o cavalo encilhado não passa duas vezes e que a gente tem que aproveitar as oportunidades. Então, para mim, foi uma grande oportunidade. Sendo professor, acabamos indo para uma escola pequena, né, nesse bairro, nessa comunidade lá de Gravataí, era na parada 69 de Gravataí, perto da minha casa, e começamos a trabalhar. Tinha uma dívida da Coab agora, tinha uma dívida de uma moto que eu tinha comprado no consórcio. Bom, enfim, foi aquilo que me preencheu. Lá no princípio eu falava que os professores que faziam parte da nossa convivência foram aqueles que me deram exemplos do que nós poderíamos ser. E começamos a nos tornar, então, professor, educador. Sempre tive uma prática que tudo que se faz tem que se fazer o melhor. Sempre fui pautado por isso. Quer ganhar um bom salário? Faça o melhor. Quer se promover no emprego? Faça o melhor. Então, portanto, fazendo o melhor. E como professor, acabamos conquistando esse espaço. O que me levou a fazer a faculdade. Como eu achava bem interessante o professor de história, como eu comentei no início, porque ele era um professor que me trazia boas informações e demonstrava que o mercado, a sociedade, precisava de pessoas que conhecessem a sua própria história. Eu não conhecia a minha própria história. Conhecia da vida, do cotidiano, mas não sabia o porquê nós éramos escravizados pelo sistema, não sabíamos estabelecer críticas, fazíamos aquelas críticas de bar lá que basicamente não levam a nada, não constroem. Então fui fazer a minha faculdade de História. Continuo no próximo vídeo.